Encerrando a leitura de hoje, vamos ler o capítulo 21, falando as leis acerca dos sacerdotes. Mais uma vez, falando sobre as exigências com relação a esse importante cargo que era cuidar das coisas de Deus. Capítulo 21. Depois disso, o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, irmão, irmã, certo? Filho. Então, se contaminar, ou seja, se envolver ali no sepultamento, o sacerdote não é para se preocupar com isso, salvo se for um parente seu, de primeiro grau, e por sua irmã virgem chegada a ele, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha ou por seu irmão, e por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo para profanar, ou seja, se for irmão, irmã, pai, mãe ou filho, aí sim ele pode sim ali ficar de luto, tal. Se não for isso, não é para ficar de luto. E esse versículo aqui que fala da irmã virgem é o seguinte: se a irmã dele for casada, também não é para entrar em luto, porque quem vai cuidar dela é o marido dela. Então o foco é isso. Então, se não for parente de primeiro grau, vá cuidar das coisas de Deus. É mais ou menos isso que Deus está falando. Não entrar de luto, nem se for um príncipe ali da tribo, tal, alguém importante, não é para se ater a isso. Não farão calva na sua cabeça e não raparão os cantos da barba, nem darão golpes na sua carne, certo? Aí, golpes na sua carne entenda como quiser. Eu entendo como marcas também, marcando ali a carne, fazendo desenho. O sacerdote não poderia fazer esse tipo de coisa. Poderia raspar a cabeça, não poderia fazer a barba, né? Raspar a barba, e não poderia aí fazer golpes na carne. Santos serão a Deus e não profanarão o nome de Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimada. Ou seja, tanto o sacerdote deveria seguir essa santidade, como a família dele. E a Bíblia é bem categórica em dizer que a filha do sacerdote receberia punição de morte no fogo se cometesse aí a prostituição. Então a família dele deveria também seguir o caminho de santidade. Então, quando você vê hoje pastores, liderança religiosa, enfim, no geral, onde tem total descontrole da sua casa, dos seus filhos, desconfie dessa liderança, porque a Bíblia fala que nessa época era bem severa a punição. Hoje em dia não praticamos mais esse tipo de punição, mas veja, daqui a gente tira como Deus se preocupava com a santidade da família do sacerdote. Então, se eles exercem um sacerdócio, se eles exercem uma função ministerial, eles devem sim ter a família também seguindo essa linha de santidade, certo? Se não segue, desconfie dessa liderança. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção,
e que foi sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rapará as suas vestes, rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de pai e mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do Deus, pois a coroa do azeite da unção de Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Então, no caso do sumo sacerdote era mais complicado. Aí nem parente de primeiro escalão, primeiro grau, ele poderia ali entrar em luto, visitar o cadáver. Então, realmente ele era separado exclusivamente para as coisas de Deus. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, esta não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. Então tem que ser uma mulher virgem, não podia ser uma mulher que já tivesse sido casada, ou desonrada, ou que tinha algum costume ou um histórico de prostituição. O sumo sacerdote também não poderia tomar por esposa. E não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor, que eu o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Falta nele se não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades e das coisas santas poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, que os santifico. E Moisés falou isso a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Bem, aqui é um texto que tem muita discussão, é muito complicado debater, porque fala aqui que quem tivesse alguma deformidade, alguma deficiência física, que não poderia exercer a função de sacerdote, certo? Se tivesse alguma deficiência física, não podia exercer a função de sacerdote. E aí a gente passa também para a análise dos animais. Os animais não podiam ser sem mancha, tem que ser animais limpos, animais sem máculas. Então, animais perfeitos para o sacrifício. Então, a ideia do sacerdote é trazer a imagem de perfeição que Cristo viria a representar mais tarde. Então, Cristo viria a ser o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem pecado, o cordeiro limpo, o cordeiro perfeito. Então, a ideia do sacerdote é fazer a função de Cristo, não fazer a função ali pontual de Cristo, de chegar, através do sacrifício, fazer com que os pecados dos homens fossem perdoados. Então, ele fazia a função de Cristo e deveria ser sem defeitos. Então, aqui relata isso, trazendo aqui a ideia, didaticamente, instruir um homem de que viria Jesus aí também sem defeito, sem mácula. Mas aí é uma discussão muito ampla, teóloga, que é preciso fazer um estudo mais aprofundado para esse tipo de discussão, tá certo? Mas volto a dizer, eram exigências de Deus, né? Não se podia vestir qualquer roupa, não se podia se chegar sujo, tinha que tomar um banho, então tinha exigências de Deus, tinha exigência com barba, com cabelo, com tudo. Então era costumes, exigências que Deus fazia e o povo de Deus tinha que seguir, certo? Se você viu uma lacuna nesse texto e quer entender,
procure, pesquise e comente aqui no vídeo. Faça algum comentário mais aprofundado sobre isso, tá bom? Fique com Deus, Deus nos abençoe. Não esqueça de dar um like aí, de compartilhar, de se inscrever no canal. Valeu!